Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A gente às vezes quer que seja revelado muitas coisas, quer, às vezes por curiosidade, quer entender como é que funciona todas as coisas, mas as pessoas que seguiram a Deus na história da Bíblia, na história de Deus, elas muitas vezes elas diziam: eu não entendo isso, mas eu creio, né? Muitas vezes, e Jesus falou: vocês viram essas coisas e creram, bem-aventurados que não viram e creram. E o apóstolo Paulo falou: agora nós vemos as coisas em parte. Agora nós vemos as coisas como espelho, embaraçado. Mas no futuro, se tivermos junto de Deus, veremos claramente, veremos face a face e tudo vai ser esclarecido, bem mais esclarecido. Então, se realmente a gente quiser entender mais sobre tudo, sobre todas as coisas de Deus, sobre a criação, sobre muitas coisas, a gente tem que seguir do lado dele, porque será revelado. Já que Paulo falou isso, é porque Deus permitiu, nada acontece sem a permissão de Deus. E a palavra de Paulo é a palavra de Deus, foi a palavra, ele era o servo de Deus pregando a palavra de Deus, através da inspiração. Então a palavra veio direto do mesmo Deus, do próprio Deus que criou tudo, todas as coisas. Então, o que ele estava dizendo ali era Deus quem estava nos revelando. Então ele já nos revelou muitas coisas e ele tem nos preocupado em revelar, em deixar a sua palavra para que a gente tire proveito da vida e para que a gente não se perca, para que a gente se oriente por ela e chegue lá na frente, onde ele estará esperando para nos guiar. Então, muitas vezes o que queremos, as pessoas querem saber os filhos de Adão, com quem casou, como foi o início, muitas coisas que talvez são desnecessárias. A gente não precisa saber de todas as coisas. Eu acho que aquilo que é importante, Deus revela. Aquilo que é importante, ele resumiu ali. Porque se fosse escrever, se fosse deixar escrito todas as obras, a Bíblia fala, todas as obras que realmente aconteceu, por exemplo, nos milagres que Jesus fez, iria ser muitos livros. Então ele foi deixado ali para nós revelado, foi deixado escrito para nós apenas uma parte. E essa parte, com apenas essa parte, dá para a gente entender, dá para a gente se alimentar dessa palavra, entender como é que funciona o reino dos céus e entender se a gente quer seguir ou não. E a gente está livre para seguir ou não, a gente está livre para seguir ou não, porque Deus deixou o livre-arbítrio e Ele dá as instruções. E Deus, nas suas instruções, Ele fala que existe o mal e o bem, que quem seguir no caminho estreito, nas orientações que Ele está nos dando, a gente vai ter bons resultados. Mas quem decidir seguir ao lado do mal, todo aquele toda árvore que não der bons frutos, né? Quem não tiver boas obras, porque nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, né? No dia do julgamento. Todo aquele que não der bom fruto, né? Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E isso automaticamente de acordo com as nossas obras. Então, só se Ele nos livrar, né? Porque é de acordo com as nossas obras que nós seremos julgados. E é automaticamente porque o mal destrói por si só. Então, os erros, as consequências ruins são consequências das nossas próprias escolhas, dos nossos erros, dos pecados. Então, a gente tem que ver que a palavra de Deus, muitas passagens, muitas vezes, é importante para aquela época determinada. Porque no Velho Testamento teve passagens, teve predições, profecias que já se cumpriram depois. Então aquelas palavras foi lançada pelos profetas para servir, para ajudar e orientar algo daquelas épocas já passadas. E aí o que nós estamos vivendo hoje, nós talvez já precisamos de tudo que a gente mais precisa estar no Evangelho, que é a forma como a gente tem que se comportar no caminho estreito, ali está orientando tudo isso. E a revelação, porque a gente vai passar, né, o Apocalipse, né, as coisas finais que vão acontecer, que Jesus falou para a gente ficar alerta e deu alguns sinais que iriam acontecer. Para quê? Para que a gente fique alerta
né, vigilante para a gente não cair, porque o mal vai vir com toda força, querendo conquistar a todos, querendo cativar a todos e levar com ele, né? Assim como ele fez com uma terça parte dos anjos do céu, ele vai querer, porque ele sabe que tem pouco tempo, que o tempo que resta para ele está acabando. Deus não vai dar mais essa permissão, e aí esse mal ele vai vir para destruir de vez a humanidade, né? Então vai vir o tempo aí da tribulação, e aí então a palavra que a gente deve estar lembrando a todo momento e o que a gente precisa saber, Deus deixa resumido a cada momento, né, da história. Então a gente tem que se concentrar muito nessa parte aí da revelação do Apocalipse, das coisas finais, porque de acordo com os sinais que foram falados pela própria Bíblia, pela palavra de Deus, nós já estamos se aproximando desse tempo, né? Guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, as pessoas sem afeição natural, sem controle, as pessoas amantes do dinheiro, as pessoas mais amantes do dinheiro do que amigos de Deus, as pessoas cheias de si, arrogantes, e pessoas muito apegadas à vaidade. E aí vai vir um tempo em que o conhecimento se multiplicará. Então as ciências, as tecnologias, as coisas se multiplicarão. Elas vai surgir algo novo essa semana, e na semana que vem já é obsoleto porque surgiu algo mais novo ainda. Então está cada vez mais acelerado isso. Então, e já estamos vivendo esse tempo que Jesus falou. E aí, por que é importante saber sobre esse tempo? Para a gente vigiar e se proteger contra o mal, né? Resistir ao mal e ele se afastará de vós, Jesus falou. Então, é a hora da gente estar a todo momento ligado na palavra de Deus, e para isso se alimentando da palavra de Deus, buscando, porque o inimigo vai vir querendo. O inimigo não para de nos tentar, né? De nos rodear. E ele vem através do falso profeta, ele vem através dos inimigos, ele vem para convencer as pessoas através de ideologias, através de partidos políticos. Ele vem modificando muitas coisas, o jeito das pessoas viver, modernizando, e as coisas de Deus não se modernizam. O que Deus criou já está consumado, acabado a criação. Ele fez em 6 dias, já pronta, com tudo que o homem precisa para viver e ser feliz. Então vai ser restaurada essa vida. Então o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer é saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós e tentar colocar em prática a todo momento. Não é saber curiosidades, muitas coisas que são curiosidades não. Muitas vezes as pessoas discutindo quem subiu ao céu, quem não subiu. Quando Jesus estava na terra, ele falou: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, né? Que veio do céu. E aí a gente não sabe. A gente só precisa saber dessa parte. Essa revelação não veio completa porque talvez a gente não precise saber dela completa agora. E por que quando Deus criou, na Bíblia fala que ele criou primeiro Adão sozinho e depois Adão pediu uma companheira, e aí ele fez Adão dormir, tirou uma costela e fez também uma companheira, criou Eva, né, que é a mulher. As pessoas têm curiosidade por que ele não criou logo o casal. Lá no pé da cruz, Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então, esse hoje para Deus é um hoje de Deus, é uma informação do Filho de Deus, e a gente não precisa saber. O que a gente precisa saber é o que fazer para agradar a Deus, e o que fazer está na palavra dele, né, como a gente deve se comportar, porque a gente estando do lado dele, não importa se daqui a 1000 anos, se hoje mesmo estará no paraíso, porque os tempos de Deus é diferente. E ele vai dar a quem ele quiser, ele vai dar a vida a quem ele quiser e salvar aqueles que ele quiser. Então, Jó falou, né? Deus me deu, Deus tomou, Deus tirou, bendito seja, né?
Bendito seja esse Deus, bem-aventurado, porque agradeceu, foi Ele que deu, Ele tem o direito de tomar. Então Deus diz que o mal destrói por si só, e Sodoma e Gomorra estava tomada por a maldade. Então ela foi destruída. E aí, se foi automaticamente, a destruição foi consequência dos erros daquelas pessoas, Deus achou que foi justo. Deus determinou que aquilo foi justo e permitiu que acontecesse. E se foi o próprio Deus que destruiu também, Ele que criou, Ele pode sim destruir. E Ele não tem nenhum prazer, eu creio, em destruir a sua raça humana, porque Ele avisa sempre antes. Ele sabe tudo o que vai acontecer, Ele sempre avisou, desde o princípio. Ele falou, não coma do fruto daquela árvore, se comer certamente morrerá. Ele avisou, mandou Jonas até a cidade de Nínive avisar para aquelas pessoas mudar seus corações, aquelas pessoas mudar seu comportamento. E ele avisa antes todas as coisas, como avisou agora antes que o inimigo virá, né, promovendo a grande tribulação, e a gente está vivendo esse tempo agora. Então é com isso que a gente tem que se preocupar, com o momento atual, e não querer entender as coisas, porque se Deus achar, se Deus determinar e quiser, a gente saberá, Ele revelará. Mas é Ele que sabe todas as coisas, sabe qual é o melhor, o que vai nos levar para o melhor resultado, e então Ele vai revelar se Ele entender e se Ele quiser, né? Se Ele achar, né, que isso é o melhor para nós, quem vai determinar é Ele que tudo criou. E Ele faz aquilo que é melhor. Ele não tá para alimentar a curiosidade. Ele tá para alimentar daquilo que a gente necessita para viver, da providência. Ele tá ali para nos alimentar com providência. Porque até mesmo os milagres não era espetáculo, era resolvendo algum problema dos humanos, resolvendo alguma coisa que precisa ser resolvida, e não um espetáculo para mostrar poder. Não é dessa forma que Deus age. Quando Jesus veio, os milagres eram soluções que Ele trazia para a vida, solução diretamente do Criador, que restaura tudo, que não tem nenhum prazer em jogar suas criaturas fora. Aquilo que Ele criou, Ele prefere restaurar e não deixar desperdiçar. Por isso, essa palavra está sendo pregada.